Imagine uma ferrovia aberta à força no coração da Amazônia, em meio à floresta fechada, aos rios violentos e a um ambiente desconhecido para quem vinha de fora. Uma ferrovia que deu origem a cidades, movimentou fortunas, destruiu vidas e deixou para trás locomotivas enferrujadas, trilhos tomados pelo mato e uma memória pesada. Estamos falando da estrada de ferro Madeira-Mamoré, conhecida até hoje como a Ferrovia do Diabo. Hoje vamos percorrer essa história com calma e profundidade. O contexto político e econômico que tornou a ferrovia necessária, os interesses internacionais por trás do projeto, as dificuldades quase intransponíveis de construção, o custo humano dessa obra e as consequências que se estenderam muito além do seu funcionamento. No final do século XIX e início do século XX, o mundo vivia o auge do chamado ciclo da borracha. A borracha natural era um produto estratégico, pneus para bicicletas e automóveis, correias industriais, mangueiras, isolantes elétricos e uma infinidade de novos usos impulsionados pela Revolução Industrial. A Amazônia era, naquele momento, a principal fornecedora mundial desse recurso. A borracha amazônica movimentava capitais, atraía migrantes, financiava luxos e transformava cidades como Manaus e Belém em vitrines de riqueza. Esse cenário intensificou disputas territoriais na fronteira ocidental do Brasil. A região do Acre, então oficialmente pertencente à Bolívia, era ocupada majoritariamente por seringueiros brasileiros. Conflitos armados, tensões diplomáticas e interesses econômicos levaram à negociação que resultou no Tratado de Petrópolis, assinado em 1903. Por esse tratado, o Acre foi incorporado ao Brasil. Em troca, o Brasil pagaria uma indenização financeira à Bolívia e se comprometeria a construir uma ferrovia que contornasse as corredeiras do rio Madeira, permitindo o escoamento de produtos bolivianos até o rio Amazonas e dali ao Atlântico. No papel, a solução parecia simples e racional, não é mesmo? O rio Madeira era navegável em grandes trechos, mas suas cachoeiras e corredeiras tornavam impossível a navegação contínua. A ferrovia surgia como a resposta técnica para vencer esse obstáculo natural. O projeto previa ligar Porto Velho a Guajará-Mirim, criando uma rota logística estratégica entre o interior boliviano e o mercado internacional. Mas a Amazônia não era uma folha em branco pronta para receber trilhos. Era um ambiente hostil para quem não conhecia. Calor intenso, chuvas constantes, solos instáveis, pântanos, rios imprevisíveis e uma biodiversidade que incluía insetos transmissores de doenças mortais. Malária, febre amarela, disenteria, infecções e parasitoses faziam parte do cotidiano. O conhecimento médico da época era muito limitado e as condições sanitárias eram extremamente precárias. Antes da obra definitiva, houve tentativas fracassadas de construção da ferrovia. A mais conhecida foi liderada pelo engenheiro e empresário americano George Earl Church, ainda no século XIX. Suas expedições sofreram com mortalidade elevada, abandono de trabalhadores, prejuízos financeiros e colapsos logísticos. As tentativas falharam, reforçando a reputação sinistra do projeto. Em 1907, iniciou-se a fase definitiva da construção da Madeira-Mamoré, agora sob nova concessão e com forte presença de capitais estrangeiros, especialmente norte-americanos. A obra passou a ser conduzida por empresas privadas que operavam sob compromissos diplomáticos assumidos pelo Estado brasileiro. Era uma mistura de interesses geopolíticos, obrigações internacionais e expectativas de lucro. Milhares de trabalhadores foram recrutados. Vieram brasileiros de diversas regiões, especialmente do Nordeste, além de imigrantes caribenhos, europeus, asiáticos e norte-americanos. Muitos chegavam atraídos por promessas de bons salários, mas encontravam uma realidade brutal. Jornadas exaustivas, alimentação insuficiente, alojamentos improvisados e exposição constante às doenças tropicais tornavam a sobrevivência incerta. A ferrovia deveria percorrer cerca de 360 quilômetros entre Porto Velho e Guajará-Mirim. A construção exigiu pontes complexas, aterros em áreas alagadiças e manutenção constante dos trilhos, que frequentemente afundavam ou se deslocavam com as chuvas. Locomotivas, trilhos e equipamentos vinham de longe, muitas vezes inadequados ao clima amazônico, exigindo adaptações improvisadas no meio da floresta. O custo financeiro foi gigantesco para os padrões da época, alcançando dezenas de milhões de dólares, mas o custo humano foi ainda maior. Estimativas oficiais e estudos históricos apontam para cerca de 6 mil mortes durante a construção, embora alguns relatos contemporâneos falem em números ainda mais elevados.
Independentemente da cifra exata, o consenso é claro: a mortalidade foi massiva e constante. Foi desse contexto que surgiu o apelido que atravessou o tempo: Ferrovia do Diabo. As principais causas de morte não foram explosões ou acidentes mecânicos, mas doenças. A malária dizimava trabalhadores, a febre amarela e outras infecções se espalhavam rapidamente. Hospitais improvisados operavam além do limite. Médicos e enfermeiros eram poucos, mal equipados e enfrentavam um inimigo que a ciência ainda não sabia combater plenamente. A falta de saneamento básico, água potável e refrigeração de alimentos agravava o quadro. A logística precária dificultava o envio de medicamentos, alimentos frescos e equipamentos. Trabalhadores doentes eram muitas vezes simplesmente substituídos. O projeto seguia em frente, mesmo com a perda constante de vidas. A obra se tornou um exemplo extremo dos limites do Estado brasileiro e da engenharia da época diante do ambiente amazônico. Apesar disso, os interesses por trás da ferrovia eram muitos. Para o Brasil cumprir o Tratado de Petrópolis, significava consolidar sua soberania sobre o Acre e afirmar sua presença na região amazônica. O Barão do Rio Branco, figura central da diplomacia brasileira, via a ferrovia como peça-chave de uma política externa voltada à definição clara de fronteiras e à projeção de poder regional. Para investidores estrangeiros, a Madeira Mamoré representava acesso direto a riquezas naturais e controle de rotas comerciais estratégicas. Para a Bolívia, que havia perdido a sua saída para o Oceano Pacífico após a Guerra do Pacífico contra o Chile, a ferrovia simbolizava uma compensação, uma nova possibilidade de escoamento de seus produtos rumo ao Oceano Atlântico. Relatos da época descrevem um cotidiano marcado pela improvisação. Trilhos avançando entre pântanos, pontes montadas sob chuva intensa, trabalhadores dormindo em barracões de madeira e hospitais sempre lotados. Fotografias históricas mostram locomotivas cercadas pela selva, homens cobertos de lama e trilhos engolidos pela vegetação poucos dias após serem assentados. São imagens que hoje parecem surreais. O resultado final guarda uma ironia cruel. Quando a ferrovia foi concluída e inaugurada em 1912, o mundo que a justificara começava a desaparecer. A produção de borracha asiática, baseada em plantations organizadas e de baixo custo, passou a dominar o mercado internacional. A borracha amazônica perdeu competitividade rapidamente. Além disso, a inauguração do Canal do Panamá em 1914 e a expansão de novas rotas marítimas e ferroviárias reduziram a importância estratégica da Madeira Mamoré. Em poucas décadas, a ferrovia perdeu relevância econômica, entrou em declínio e teve a sua operação gradualmente reduzida. Ainda assim, os impactos locais foram profundos. Porto Velho se consolidou como cidade e entreposto regional. Vilas surgiram ao longo da linha férrea, alterando dinâmicas sociais, econômicas e ambientais. Com o declínio da ferrovia, muitas dessas localidades entraram em decadência. Algumas se transformaram em cidades fantasma. Na segunda metade do século XX, especialmente a partir dos anos 70, a abertura da rodovia BR-364 e outros projetos de integração nacional mudaram completamente a lógica de transporte da região. A ferrovia foi abandonada, desmontada em partes e relegada à memória. Como interpretar essa história hoje? Há pelo menos duas leituras possíveis e complementares. A primeira vê a Madeira Mamoré como uma tentativa de modernização e integração territorial, típica de um país que buscava se afirmar como nação moderna. A segunda, mais crítica, evidencia padrões recorrentes da história brasileira. Decisões tomadas longe do território afetado, interesses externos sobrepondo-se às vidas locais e um desenvolvimento que concentra ganhos e distribui perdas. Não podemos esquecer as pessoas, trabalhadores que morreram longe de casa, povos indígenas e ribeirinhos afetados pela obra, comunidades que herdaram infraestrutura precária e impactos ambientais duradouros. A memória da Madeira Mamoré exige respeito e reflexão. Para encerrar, a história da Ferrovia do Diabo nos deixa uma lição clara. Infraestrutura nunca é neutra. Ela serve a projetos políticos e econômicos específicos. Quando esses projetos ignoram a vida humana e o ambiente, o resultado pode ser trágico. Em tempos de novos debates sobre obras na Amazônia, a Madeira Mamoré permanece como um alerta histórico. Respeitar o passado é também uma forma de escolher melhor o futuro.